Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de educação física, mas ainda assim continuando através das videoaulas, o conteúdo para esta é o hóquei sobre a grama, ou simplesmente hóquei na grama. Antes de entrar nos aspectos que têm a ver com a introdução do que vem a ser a modalidade, o processo histórico de origem da modalidade, a sua inserção nos Jogos Olímpicos, bem como as regras principais e alguns aspectos que veremos mais especificamente a seguir, volto a fazer a ressalva sobre a importância de você acompanhar esse estudo com o auxílio da apostila. Não necessariamente você precisa estar imprimindo esse material, você pode estar acessando em outro dispositivo, no PC, no notebook ou até mesmo um outro aparelho celular, além da importância de você poder acompanhar com um caderno para estar anotando e grifando as partes que você considerar relevante e de importância nesse conteúdo. Sem mais delongas, vamos iniciar. O hóquei na grama enquanto introdução. Vamos falar brevemente o que vem a ser, preparando para o restante dos conteúdos. O hóquei na grama é uma variante do hóquei normal, que é o hóquei de gelo, mais tradicional. Sendo que não tem praticamente nenhuma semelhança com esse que eu mencionei, o original, o hóquei no gelo. Ele é simplesmente chamado de hóquei porque usa o stick, que é o taco, para conduzir a bola, fazer passes para os jogadores de sua equipe e tentar marcar o gol. Ele recebe a nomenclatura de hóquei somente por conta dos tacos que são utilizados na partida, mas não há nenhuma semelhança entre o hóquei de gelo e o hóquei na grama. É um esporte coletivo disputado por duas equipes, compostas por 11 jogadores cada equipe. O jogo é sempre disputado num campo de gramado artificial. Em sua origem, ele era disputado em gramado natural, mas na atualidade ele é disputado somente em terrenos artificiais, no que diz respeito à grama. Tratando agora do processo histórico, tudo que tem a ver com a origem e história da modalidade. Existem relatos de um esporte semelhante ao hóquei sobre a grama, sendo praticado ainda na Grécia Antiga. A origem do hóquei remonta desde os tempos milenares, havendo suposições que se apoiam em antigas gravuras e documentos, nos quais se encontram representadas pessoas a jogar uma bola com um taco de madeira entre elas. Então esses relatos de que o hóquei teria surgido na Grécia Antiga são embasados conforme esses desenhos que estão em documentos antigos em que se havia a descrição de homens naquela época jogando um esporte similar, utilizando tacos e bolas. O hóquei na grama propriamente dito, esse tem origem no século XIX na Inglaterra, tratando agora da oficialidade da origem da modalidade. Aquela primeira suposição quanto à Grécia Antiga fica muito na questão originária. Apesar de não conhecer exatamente a data, sabe-se que as primeiras equipes e regras oficiais do hóquei na grama começaram a surgir a partir do ano de 1850. E depois de alguns anos, este esporte já se tinha espalhado por toda a Inglaterra. As primeiras equipes e as regras surgiram no ano de 1850, ainda na Inglaterra, e depois ele começa a tomar conta de todo o país, sendo praticado pelos seus habitantes em todo o território inglês. As colônias de ingleses, no caso alguns países, começaram também a jogar este esporte,
o qual acabou por ser dominado durante décadas pelo Paquistão e pela Índia, os quais foram os únicos vencedores nos Jogos Olímpicos durante 40 anos. Bom, o Paquistão e a Índia durante muito tempo foram duas referências do esporte. Existiu uma hegemonia entre esses dois países nos Jogos Olímpicos, justamente por serem colônias inglesas em que o seu povo praticou o hóquei desde o início e, coincidentemente, eles vieram a se tornar potência na modalidade durante vários anos até a atualidade. Tratando agora do hóquei na grama enquanto sua inserção nos Jogos Olímpicos. Este esporte, desde muito cedo que entrou nos Jogos Olímpicos, mas teve dificuldade em ficar permanentemente nas modalidades dos Jogos, sendo por várias edições dos Jogos Olímpicos uma modalidade somente de exibição, ou seja, sem direito às medalhas. Existia competição, mas quem vencesse não ganharia medalha, por isso era considerada somente uma modalidade de exibição, sem o caráter competitivo que leva à conquista de uma medalha. Começando em 1908, até que em 1928 finalmente conquistou seu lugar permanente nos Jogos Olímpicos e até hoje continua a ser uma modalidade olímpica. Em 1980, o hóquei na grama começou a ser praticado por mulheres nos Jogos Olímpicos. De início, sua inserção era somente para o público masculino, até que em 1980 é permitido a prática de mulheres de equipes femininas nos Jogos Olímpicos, no qual era apenas praticado por homens ainda no início da sua inserção, até o ano de 1980. Entrando no mérito de alguns aspectos principais que compõem o jogo e uma partida de hóquei na grama. O jogo de hóquei na grama é jogado por 70 minutos totais, sendo dividido em 2 períodos de 35 minutos cada, um tempo de 35, intervalo, mais o segundo tempo de 35 minutos, totalizando os 70 totais. Cada equipe tem 11 jogadores em campo, que são os titulares, e 5 reservas. No total, as equipes são compostas por 16 jogadores, entre titulares e os suplentes. As substituições são ilimitadas, não existe um número mínimo nem máximo, e esses atletas podem entrar na partida durante qualquer momento que for solicitado. O objetivo, óbvio, é marcar mais gols que o adversário, para assim ganhar a partida. Como objetivo secundário, evitar que seu adversário faça gols em sua meta. A quadra de hóquei na grama tem medida de 91 metros de comprimento, que é uma linha de fundo à outra, e 55 metros de largura, que é uma linha lateral à outra linha lateral, sendo ele dividido ao meio por uma linha central e mais 2 linhas a cada uma a 23 metros da linha de fundo. Observa na ilustração que tem o esquemazinho da composição da quadra de hóquei na grama. A linha central e as 2 linhas de 23 metros. Tem também a área de chute, que é um semicírculo, que tem mais ou menos 15 metros de raio, e depois tem um semicírculo tracejado, observa, por volta de 19 metros aproximadamente. A trave de hóquei na grama tem 3,66 metros de comprimento, que vai do chão até o travessão, e 2,10 metros de altura. Desculpe, tem 3,66 metros de comprimento, que é o de uma trave à outra, e tem 2,10 metros de altura, que é do chão até o travessão. Falando agora do que vem a ser as faltas e infrações durante o jogo.
Existem essencialmente alguns tipos de marcações de falta, sendo a mais comum uma falta que é considerada simples, a qual é marcada pelo adversário no lugar em que foi efetuada a falta. No caso, houve a falta simples, a bola e o jogo reinicia onde houve a infração. Se esta for dentro da área de chute ou for considerada uma falta intencional, é concedido o short corner. Explicando especificamente o que vem a ser um short corner, é quando o adversário tem a chance de efetuar uma chance de gol e no caso ele é impedido de forma intencional. No caso essa falta não é mais simples, é uma falta um pouco mais grave, então é concedido esse short corner. O short corner é batido na linha de fundo a 9 metros da trave do adversário. Repara na ilustração em que um jogador está com a posse de bola na linha de fundo, a essa distância de 9 metros da trave do adversário. Os jogadores da equipe que tem a posse de bola não podem entrar dentro da área de chute e normalmente utilizam uma série de jogadas estudadas para movimentar aqueles 5 jogadores e assim marcar o gol. Observa que a equipe adversária está toda fora da área do goleiro, somente estão dentro da área o goleiro, mais os 5 jogadores que é permitido ficarem ali. No caso, esses 5 jogadores e o goleiro tentarão defender o short corner, enquanto a equipe adversária, no qual está cobrando a bola na linha de fundo com distância de 9 metros da trave, terá que fazer movimentações e jogadas para tentar efetuar o seu gol. Uma falta intencional feita dentro da área de chute dá direito a um pênalti para a equipe adversária. A área de chute compreende esse semicírculo. Diferente do futebol, em que o atleta põe a bola na marca e somente executa um toque na bola para tentar efetuar o gol, no hóquei sobre a grama ele pode conduzir a bola até realizar a finalização. Ou seja, esse pênalti não pode ser cobrado somente com um remate, tendo o jogador que sair com a bola, tocando pelo menos uma vez para depois efetuar a penalidade. Traçando uma distinção com o futebol, em que o atleta faz somente uma ação, que é o chute, no hóquei ele pode sair conduzindo a bola e finalizar quando ele achar mais favorável para efetuar o gol. Quanto aos cartões, as regras de hóquei na grama, quanto aos cartões, são um pouco diferentes do normal dos esportes, das outras modalidades que conhecemos mais propriamente, sendo que existem 3 cartões no jogo. Cartão verde, este é administrado apenas como uma advertência para o jogador que fez a infração, a falta. O cartão amarelo, quando o jogador faz uma falta um pouco mais grave, vê um cartão amarelo, e é suspenso do jogo, não podendo ser substituído. O tempo da suspensão é definido pelo árbitro, não há um tempo específico no caso de cartão amarelo. Vai do critério do árbitro estipular o tempo que esse jogador vai ficar fora, sem direito a ser substituído. Cartão vermelho. Se for ainda mais grave essa falta, é mostrado o cartão vermelho e o jogador é expulso para o restante da partida. No cartão amarelo ele fica suspenso durante um determinado tempo, cartão vermelho ele é excluído definitivamente do jogo. Quanto aos equipamentos que os jogadores de hóquei na grama usam. Os equipamentos mais essenciais para jogar o hóquei na grama são o stick e a bola. Quanto ao stick, que é o taco, este deve pesar entre 600 a 700 gramas e pode ter diferentes comprimentos, curvaturas ou formas. Este critério da escolha do taco, quanto a esses aspectos, fica a critério de cada jogador. Ele só precisa ter a pesagem, que é de 600 a 700 gramas. A forma que cada taco vai ter é definida pelo jogador que irá utilizá-lo. Normalmente eles são feitos de madeira ou fibra de carbono, para ser bastante leve
o que facilita a condução e os arremates da bola em direção ao gol. A bola deve ter cerca de 7 centímetros de diâmetro e deve pesar entre 155 a 170 gramas. Normalmente o material utilizado para a fabricação dessas bolas é o PVC e a cortiça. A cortiça é aquela madeira que normalmente é utilizada para a fabricação de rolhas de garrafa de vinho. É um material bem leve e que permite que o jogo seja mais dinâmico. Tratando agora das principais jogadas que existem no hóquei na grama. Existe o flick, quando o jogador conduz a bola com o taco, levantando-a no ar. É uma jogada difícil de fazer, mas muito usada para driblar os adversários. Com o auxílio do taco, esse jogador conduz a bola, levanta no ar, objetivando passar pela marcação do adversário. Existe o push hit. A bola é empurrada pelo jogador, muito usado para fazer gols e passe. Normalmente é aquele toque simples do taco na bola, utilizado para fazer o passe para o seu colega ou tentar fazer o gol na meta do adversário. A obstrução. O jogador usa o taco ou o corpo para proteger a bola, provocando uma obstrução. Essa jogada é considerada uma falta. Quando você quer que o adversário não chegue ao contato com a bola, aí você faz o bloqueio com o auxílio do taco ou com seu próprio corpo. Essa jogada é chamada de obstrução, mas ela é considerada falta. Tratando agora das regras básicas, o que vem a ser algumas ações que são permitidas e não permitidas durante o jogo de hóquei na grama. À exceção do goleiro, nenhum dos jogadores pode jogar a bola com nenhuma parte do corpo. Os jogadores de linha só podem utilizar os tacos para jogar a bola, ao contrário do goleiro, que pode usar outras partes do corpo para defender a sua meta, impedindo o gol adversário. Quando a bola sai pela lateral, é feito um lançamento lateral, que é efetuado no chão, na zona onde a bola saiu. Naquela mesma área onde a bola saiu, é dado início ao jogo. Ao contrário da grande maioria dos esportes, no lançamento ele pode passar para si próprio. Isto quer dizer que ele pode sair e já jogar com a bola. Bom, a bola saiu pela lateral, ela vai ser cobrada naquela mesma área, mas diferente dos outros esportes em que a bola deve ser passada para outro colega de mesma equipe, no hóquei sobre a grama ele pode cobrar para ele mesmo e este mesmo jogador sair conduzindo a bola. O jogador não pode obstruir o adversário e bloquear a bola com o corpo, podendo apenas fazê-lo enquanto está em movimento. Lembra da situação de obstrução que é considerada falta, no caso de bloquear a bola. Ela só não é considerada falta quando esse jogador está se movimentando e quer impedir que a bola seja roubada dele. Agora, o jogo estando parado e ele executar o bloqueio da bola, aí sim é considerado uma falta. Tratando agora do questionário. Orientação para atividade teórica, que tem a ver com os conteúdos que vimos ainda há pouco. Primeira questão. Comente sobre o hóquei na grama nos Jogos Olímpicos. Você irá tratar tudo o que tem a ver com a inserção da modalidade nos Jogos, as datas, como se deu, especialmente a inserção do público masculino e depois o feminino. Você irá estar tratando nessa primeira questão. Segunda questão. O que é o short corner? Você irá explicar essa jogada específica, como ele acontece, o porquê ele acontece e como são orientadas as equipes a se posicionarem na cobrança dessa jogada específica. Terceira e última questão. Cite uma das jogadas principais que existem no jogo e explique sobre. Lembra que tem 3 lá, você irá mencionar somente uma e explicar brevemente o que vem a ser esta que você citou.
Quanto às orientações da atividade prática, diferentemente das aulas anteriores, ela é dividida em 2 momentos somente. O alongamento, no qual eu peço que vocês mantenham cada postura por 10 segundos. Finalizado este, temos o segundo momento, que são os exercícios específicos, no qual eu peço que vocês executem cada atividade, cada exercício, conforme as orientações do número de séries e repetições que verão especificadas antes de cada exercício. Lembra de estar bem alimentado, hidratado, reserve um espaço na sua casa, coloque uma roupa adequada para fazer exercício físico e execute essas atividades práticas do treino. Então, bora lá.